Uma boa noite a todos. Hoje, 12 de junho de 2023, daremos início à 18ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Uma boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimenta a todos aqui presentes hoje. Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Francisco Ricardo das Neves. Presente. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Heitor Pereira Sansão. Presente. Inês Sati Okuyama Kawamoto. Presente. Irineu Roberto da Silva. Presente. José Lopes. Presente. Manuel de Aquino Batista. Presente. Renato Souza Machado. Presente. Sandra Kennedy Viana. Presente. Vander Lopes Pedroso. Presente. Xavier Rufino de Oliveira. Ausente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Do Executivo, ofício número 42/2023 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2071 de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2023 e dá outras providências. Ofício número 42/2023, encaminho às comissões permanentes. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes dos senhores vereadores. Moções. Moção 28/2023 do vereador Heitor Pereira Sansão, moção de pesar pelo falecimento da senhora Onésia Belchior Moreira, ocorrido no dia 1 de junho de 2023. 29/23 do vereador José Lopes, moção de apelo ao senhor prefeito Newton Hirota para que seja incluído no plano diretor, conforme apresentado por este vereador na primeira reunião em 6/6/2022, a implantação de um corredor viário, uma avenida, no Jardim Fernanda ou Jardim Paulistano, até a rotatória final do Chá Ribeira, ligando ao polo educacional do Agrochá. Requerimento número 40/2023 do vereador Fábio Cardoso Júnior, requer informações sobre repasses do governo federal para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Indicações. Das indicações 712 a 729 dos senhores vereadores, todas estão no canal no site da Câmara Municipal à disposição para consulta popular. Moções. Moção de pesar 28/2023, de autoria do vereador Heitor Sansão e do vereador Irineu Roberto da Silva, oficice conforme solicitado. Moção de apelo do vereador José Lopes, 29/2023, encaminho para a ordem do dia. Requerimentos 40/2023, de autoria do vereador Fábio Cardoso Júnior, oficice conforme solicitado. E as indicações da 712, a indicação 727, oficie conforme solicitado, está no site da Câmara para apreciação de todos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Capitão Renato. Só para não ter erro aí na gravação, as indicações são 712 a 727. Eu falei 729. Perfeito. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Anunciamos a presença do senhor vereador Chavico. Deliberações para a ordem do dia. Projeto de lei complementar número 79/23, que altera dispositivos da lei
69 de 93, que institui o Código de Posturas do Município de Registro e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projeto de Lei 2048-2023, que institui o Programa Auxílio Moradia do Município de Registro e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões permanentes no texto substitutivo. Moção de apelo 29 e 23, de autoria do senhor vereador José Lopes, ao prefeito Newton Hirota, para que seja incluído no plano diretor, conforme apresentado por este vereador na primeira reunião, em 6/6/22, a implantação de um corredor viário, uma avenida, do Jardim Fernanda ou Jardim Paulistano até a rotatória final do Chá Ribeira, ligando ao polo educacional do Agrochá. Solicito, senhor primeiro secretário, que leia a moção de apelo do vereador Zé Lopes na íntegra. Senhor... Questão de ordem, senhor presidente? Pela questão de ordem, vereador Capitão Renato. Não, é resolvido já, senhor presidente. Ok. Será feito. Moção de apelo 29 e 23, senhor presidente. Apresento à mesa, na forma regimental e para que seja ouvido o douto plenário, a presente moção de apelo ao senhor prefeito Newton Hirota, para que seja incluído no plano diretor, conforme apresentada por este vereador na primeira reunião, em 6/6/2022, a implantação de um corredor viário, uma avenida, no Jardim Fernanda ou Jardim Paulistano, até a rotatória do Chá Ribeira, ligando ao polo educacional do Agrochá. Considerando que os estudantes e trabalhadores da região utilizam 4 transportes públicos, ida e volta, para chegar até o polo educacional. Considerando que a Avenida Ulisses Guimarães é inadequada para o tráfego e manobras de articulados bitrem nas ruas e rotatórias. Considerando que, com o crescimento imobiliário avançado na região, não existe nenhum projeto de mobilidade urbana, para evitar futuras desapropriações, considerando que, com a dificuldade do transporte público, pode-se estudar a implantação de um anel viário, passando por vários bairros e centro. Seguem as fotos dos locais. É isso, senhor presidente. Deliberações para a hora do dia, projeto de lei complementar 79/23 e projeto de lei 2048/2023. Antes de iniciar a sessão, reunimos os vereadores e em consenso, a mesa retirou esses 2 projetos. Eles não irão para votação hoje, não irão para a ordem do dia, retornando assim para as comissões permanentes. Então, para a ordem do dia, hoje, apenas a moção de apelo do vereador José Lopes, moção número 29/2023. Hoje temos uma inscrição prévia para a Tribuna Livre. Fará uso dela o senhor Manuel Lopes Dias Júnior, do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. Gostaria de pedir para que o vereador Gerson trouxesse Manuel até o plenário. Boa noite, Manuel. Antes de passar a palavra, gostaria de ler o artigo 293, em seu parágrafo 4º e 6º do nosso regimento interno, que reza o seguinte: 4º, cada orador da Tribuna Livre disporá de 10 minutos para fazer uso da palavra, vedados à partes. 6º, será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. A partir desse momento, o senhor tem 10 minutos. Obrigado. Bem, gostaria inicialmente de saudar todos os presentes, em especial o excelentíssimo senhor vereador Heitor Pereira Sansão, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Registro, que muito nos honra
ao presidir esta sessão solene. Senhores e senhoras, apresento-me à Câmara Municipal de Registro, oficialmente, como atual delegado do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, a fim de divulgar e estreitar relações entre o Conselho e o município. Estou disposto a colaborar e participar dos conselhos municipais, onde se faz essencial a participação do profissional de educação física. A história da regulamentação da profissão de educação física no Brasil teve início nos anos 40. A iniciativa partiu das associações dos professores de educação física, as APEFs, localizadas no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Juntas fundaram a Federação Brasileira das Associações de Professores de Educação Física em 1946. Todo o processo da regulamentação da profissão ela pode ser dividida em 3 fases. A primeira é relacionada aos profissionais que manifestavam e escreviam a respeito desta necessidade para o desenvolvimento da mesma. A segunda, na década de 80, quando tramitou o projeto de lei relativo à regulamentação sendo vetado pelo presidente da República. E a terceira, vinculada ao processo de regulamentação aprovado pelo Congresso, promulgado pelo presidente da República em 1º de setembro de 1998, Fernando Henrique Cardoso, publicado no DO em 2 de setembro de 98. Após anos de lutas pelo reconhecimento da profissionalização, hoje o profissional de educação física atua em diversas áreas, onde destaca a área da saúde, esporte, educação, educação, do esporte e saúde, atuando de maneira preventiva e recuperativa. Então venho a esta casa, mais uma vez, como citei no início, me apresentar para que todos os vereadores possam saber da minha presença aqui na cidade, atuando como o responsável, né, do Conselho Regional aqui no município de Registro. Atuo na função de delegado e o Conselho está solicitando para que todos os delegados realmente se aproximem das câmaras municipais, do próprio município, do prefeito, para que execute ações onde o profissional de educação física possa ser valorizado e desenvolver a sua área de atuação. Isso que é mais importante para a gente, né? Nós vemos que muitas vezes tem alguns municípios que alguns profissionais atuam de maneira irregular, ao invés de ser o próprio profissional de educação física que tem no município. Então, a proposta, na verdade, do Conselho, né, o que eu estou sendo responsável para fazer aqui, é auxiliar esse relacionamento do Conselho com o município e, principalmente, auxiliar as instituições, os profissionais aqui do município com qualquer problema que venha ter com o CREF, para ajudar nessas tramitações. Inclusive, quando eu cheguei, o vereador Fábio veio conversar comigo a respeito da instituir aqui no município o dia ou a semana para o profissional de educação física. Ele falou para mim que ele já fez o projeto, né? E já tem a lei sancionada, e acho que de grande valia isso para estar sendo instituído aqui no município. Obrigado. A gente que agradece. Obrigado, Manuel. A casa está sempre de portas abertas para recebê-lo. E a todos os munícipes que quiserem usar os 10 minutos da Tribuna Livre. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em pequeno expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores inscritos. No primeiro expediente não há, senhor presidente. Não há. Então vamos encaminhar para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Francisco Ricardo das Neves. Gerson Teixeira Silvério. Heitor Pereira Sansão. Presente. Inês Sati Okuyama Kawamoto. Irineu Roberto da Silva. José Lopes. Manuel de Aquino Batista. Renato Souza Machado, presente. Sandra Kennedy Viana. Presente. Vander Lopes Pedroso. Presente.
Xavier Rufino de Oliveira. Pronto. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Com a retirada dos projetos de lei. Moção de apelo número 29, 2023, de autoria do senhor vereador José Lopes, ao prefeito Newton Hirota, para que seja incluído no plano diretor, conforme apresentado por este vereador na primeira reunião, em 6/6/2022, a implantação de um corredor viário, uma avenida, do Jardim Fernanda ou Jardim Paulistano até a rotatória final do Chá Ribeira, ligando ao polo educacional do Agrochá. Coloco em discussão com a palavra o vereador José Lopes. Bem, eu estou apresentando nesta casa essa moção de apelo, uma vez que nós fizemos a primeira reunião do plano diretor no mês 6 de 2022. Já rolou aí um ano e nós não vemos a iniciativa de se adiantar essa moção. Aliás, esse plano diretor. O Jardim Paulistano nós viemos crescendo, nós temos agora o Jardim Fernanda, nós temos o Jardim Europa, nós temos o Jardim São Paulo, e o tráfego está ficando já muito carregado. Nós vemos que quando for loteado, quando construir as casas no Jardim Europa, Rua Barreto será uma rua congestionada. Isso será afetado ali próximo ao Tio Beba, que ali fecha o trânsito. É suficiente para passar vários veículos. No dia que eu apresentei esse pedido do corredor, eu notei que não houve grande interesse nessa ideia. Sim, de alguns corretores, empreendedores, eles acharam bom esse projeto. Mas eu, preocupado que não vá adiante, então eu fiz essa moção de apelo. E peço aos nobres vereadores, se quiser seguir nesse projeto, eu conto com vocês. Uma vez que a Gamatuzalva está ficando subcarregado, e o plano que eles têm também vai desapropriar muitas casas na Vila Nova e também fechar um pouco o rio Jacupiranga, talvez até provocando algum alagamento nas ruas. Então, por isso que eu fiz essa moção de apelo, para que se faça esse corredor. Nossos estudantes pagam 2 passagens para ir e 2 para voltar. Com esse corredor só pagarão uma passagem. Nós vamos pedir um ônibus direto para o polo educacional. Se alguém quiser colaborar com essa emenda, com esse projeto, eu conto com vocês. Continua em discussão. A palavra é excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Rapidinho aqui. Seu Zé, eu quero parabenizar o senhor aí pela iniciativa, quero assinar junto com o senhor para subscrever. E aquilo, né, seu Zé, quem acompanha a sua trajetória, a sua luta, sabe o quanto o senhor tem conhecimento de causa e sabe o que acontece lá naquele espaço. Mas assim, seu Zé, aproveitando o gancho da sua moção quanto ao plano diretor, o vereador Vander muito bem nos representa nessa pauta e traz aqui para nós, chega a ser descaso o que essa morosidade para se colocar o plano diretor, porque não é simplesmente uma lei que vai vir aqui para a gente modificar. É uma lei que pode trazer um novo norte para a cidade, um novo rumo para a cidade. A gente está falando aqui, né, Vander, sobre parcelamento, sobre diferenciação de áreas residenciais, de áreas comerciais, de áreas mistas. Eu fico preocupado, seu Zé, eu vou final de semana, às vezes a gente vai jogar uma bola ou fazer alguma coisa lá para aquele lado do Bamburral, fico preocupado até de pequenas coisas, como, por exemplo, o tipo de pavimento que estão usando nesses novos loteamentos lá para aquele lado. Sabendo que é loteamento que vai ter área residencial, muitas vezes a preço popular, ou o que significa isso, a grosso modo? Vai precisar de transporte coletivo.
E o tipo de pavimento, o Jardim Virgínia, já é prova de que, por exemplo, aquele pavimento da lajota lá não dá certo do paralelepípedo. Então, e continua colocando, não tem assim um dimensionamento da quantidade de casas que vão ter lá. Então, tudo isso passa pelo plano diretor. E é um absurdo, é um descaso. A gente vê a falta de capricho, a falta de empenho em pequenos pontos, que é priorizar o plano diretor, que pode trazer toda essa situação. Além disso, questão de desenvolvimento econômico. Nós estamos perdendo aí empreendimentos e empreendedores para outras cidades daqui que estão preocupadas realmente em trazer recursos. E nós não estamos, pelo visto, nós não estamos muito preocupados com isso, não. Então, se o senhor me permitir, subscrevo e endosso o apoio a esse apelo, que se coloque essa pauta do plano diretor como prioridade para a cidade, porque é prioridade. Palavra, senhor presidente. Continue em discussão. Com a palavra, excelentíssimo vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Eu quero aqui parabenizar o vereador José Lopes, né, e também solicitar a autorização para mim subscrever sua moção de apelo e torcer que a prefeitura, né, atenda esse pedido, porque a gente conhece aquele bairro que também está crescendo, né, tem vários loteamentos ali, e se não pensar no futuro bem próximo, como o senhor disse, ali chegando do bloco do Eiji Matsumura, o nosso teto ali vai funilar, não tem como sair, não tem, né? Eu acho que seria interessante que a prefeitura ouvisse e visse, seria interessante para todo o pessoal, inclusive para os estudantes, que o senhor disse, entendeu? Então aí, parabéns. E só lembrando que assim, na gestão passada, houve-se uma promessa de inclusive fazer um anel viário, ligando aí o nosso teto, passando aqui no Jardim Esperança, chegando ali, fazia, né? Mas isso, infelizmente, ficou só no papel. Espero que, pelo menos, essa ideia de Vossa Excelência, a Prefeitura, o Prefeito, colha com carinho, né? E tenha o apoio, com certeza, de todos nós vereadores. Obrigado e parabéns. Continue em discussão. Com a palavra, excelentíssimo vereador Gerson Teixeira Silvério. Bom, primeiro eu dou os parabéns aí ao vereador, também quero subscrever, é uma questão muito importante para nós que temos, né, nosso eleitorado ali, e quero também aproveitar, já que foi falado sobre o plano diretor, colocar aí junto à nossa comissão de obras, que a gente possa estar fazendo uma audiência pública a respeito do plano diretor, sobre todas essas questões. Eu acho que não dá para a gente esperar mais. Sei do afinco aí do nosso nobre amigo Wander, sei o que ele está passando, e eu acho que o caminho seria esse, a gente já marcar, depois que acabar a sessão, se a gente puder conversar um pouquinho aqui na comissão, já marcar uma data sobre essa audiência pública. Obrigado, velho. Com a palavra, excelentíssimo vereador Wander Lopes Pedroso. Quero aqui deixar meu apoio também ao nobre vereador José Lopes, parabenizando ele a moção e dizer para todos que nos assistem que vergonhoso é para esta casa ter que aprovar uma moção, não pela indicação da moção, mas para chamar a atenção do executivo em algo que deveria estar dentro do planejamento dele. Então, é triste. A gente poderia estar debatendo o projeto, outras coisas, de repente, falando da grande importância, como foi citado, e para o nosso município, o plano diretor, que está largado, não sei por qual motivo, eu vou dizer que sentaram em cima dele por outros interesses, não tem justificativa para tanto tempo estar parado. E, bom, depois uma outra pauta, um outro tema, a questão dos paralelepípedos em loteamento, nada contra isso daí, acho que é bacana, legal e tal, mas nós temos que ter uma certa atenção com relação a isso aí, porque quem vai fazer a manutenção disso aí daqui a pouco é o município. Só para encerrar, gostaria de assinar junto, viu, seu Zé Lopes? Obrigado. E tem meu apoio. Continue em discussão. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Obrigado, senhor presidente. Eu não gostaria também de deixar passar sem fazer um comentário breve. Eu acho que sem dúvida, uma proposta muito interessante pensar o fluxo por
por essa direção que o senhor está apontando. Se eu estou conseguindo compreender, até a última rotatória do Chá Ribeira, portanto, as margens da BR-116 ali na alça, né? Então, que, portanto, é uma alternativa para esse fluxo que antes se pensava aqui no acesso da SP 139. É uma alternativa importante, porque aí todo o polo educacional e todo o agrochá poderia ter esse fluxo. Sendo que nós vamos ter que entrar numa grande discussão de ter mais uma obra de arte, mais um acesso que possa, talvez nos moldes do Arapongal, que não é tão custoso, porque ele tem mão de ida e de volta pela mesma alça, né? Enfim, detalhe a engenharia que cuide, mas acredito que por já ter lá este acesso, né, ali próximo da Rede Grau. Exatamente. Então, quero parabenizar, acho que é uma proposta bastante importante, e dizer para o nosso presidente Gerson que a sintonia da comissão aqui está boa. Quando eu sugeri de chegarmos mais cedo hoje, era exatamente para propor uma audiência pública sobre o plano diretor, porque há de se ter uma explicação por que não está sendo debatido. Parabéns, seu Zé Lopes, gostaria de assinar junto. Continue a discussão. Com a palavra, a excelentíssima vereadora, doutora Inês Cavamoto. Boa noite. Gostaria também de parabenizar o vereador José Lopes e lamentar também que o plano diretor está engavetado, né? Desde o início dessa legislatura que se fala desse plano diretor, inclusive o vereador Vander Lopes, que é o nosso representante, né? Tem sempre comentado e cobrado sobre isso. Então, acho que é momento de, junto com essa discussão dessa nova alça, que eu acho que é importantíssimo, porque quem anda naquela região do bloco B, Jardim São Paulo, Jardim Virgínia, Jardim Paulistano, toda aquela região, vemos o congestionamento que é nos horários de pico. Então, é muito importante pensarmos e cobrarmos isso. Então, parabéns e conte com essa vereadora para que possamos aí sensibilizar, né, o nosso prefeito. Obrigada. Continue a discussão. Com a palavra, excelentíssimo vereador Beto. Obrigado, senhor presidente. Quero também parabenizar o vereador José Lopes e, se possível, subscrever também e dizer que realmente o vereador Vander Lopes tem se empenhado com relação ao plano diretor, e é triste a gente estar falando sobre isso aqui nessa sessão, uma coisa que já deveria estar bem adiantado, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar apagar essa chama. Vamos para cima. E quero subscrever também o vereador José Lopes. Parabéns. Continue a discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor José Lopes, meus parabéns pela iniciativa do senhor. Se o senhor me permitir, eu gostaria de subscrever também. Só para explicar para quem nos assiste em casa a importância do plano diretor, né? O plano diretor, ele fala para onde a cidade vai crescer. Eu quero ter num bairro residencial uma indústria. Pode? Não pode. Por quê? Porque o plano diretor não permite. Então, o plano diretor, ele fala aonde da cidade vamos poder ter moradias, aonde teremos uma área comercial, aonde teremos uma área industrial. E é lógico, se eu vou fazer uma área industrial em tal região, eu tenho que levar a infraestrutura para aquela área, eu preciso levar as ruas, eu preciso levar e tudo mais. Tudo isso está dentro do plano diretor. E por incrível que pareça, esse plano diretor já está há mais de um ano parado, Vander. Se eu tiver errado, por favor, me corrija, mas que começaram as audiências... Oi? Só 8 meses parado 100%, né? Então, é o tal do tempo dessa prefeitura aqui que tanto nos incomoda, né? Que tanto deixa parada a nossa cidade. E tomara que essa moção de apelo pelo plano diretor, ela surta seu efeito e que poderia ser uma moção de acordar, não sei, alguma coisa nesse sentido, e que possamos voltar a ter as reuniões para que essa lei, que é o plano diretor, possa chegar nessa casa e que a nossa cidade possa crescer de uma maneira muito organizada. É apenas isso que nós estamos pedindo aqui essa noite. Parabéns, senhor José Lopes, pela iniciativa do senhor.
Continue em discussão. Não havendo vereadores, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. O primeiro vereador a fazer uso da tribuna é o nobre vereador José Lopes. Com a palavra, o excelentíssimo vereador José Lopes. Bom, dando sequência à moção, eu quero falar que no Tio Beba existe uma rotatória. E toda vez que passa um caminhão articulado, é uma dificuldade danada para o carreteiro fazer aquele retorno ali. Diante disso, eu também fiz essa moção de apelo. Quero falar também sobre a iluminação pública. Nós estamos com uma dificuldade danada com referência à iluminação pública. Toda vez que se faz uma indicação de um pedido de iluminação, só vem com a resposta que não tem recurso para a iluminação pública. Então, a gente desestimula até ter que falar isso para os munícipes que não tem recurso. É uma cidade que tem vários bairros precisando de iluminação pública. Então, eu peço ao líder do prefeito aí para que fale com a secretaria para que se dê um trabalho mais com segurança para os moradores. Tem morador que está aí há tempo reclamando de iluminação pública, aí você vai pedir iluminação pública, não tem recurso. O Jardim Paulistano, nós estamos desde 2021 pedindo iluminação pública na rotatória, e não tem, da Rua 2, a Rua 15 e mais a Rua 26. Então a gente se sente com as mãos amarradas diante de uma secretaria que não procura recurso para a iluminação pública. Então eu peço ao líder do prefeito, a todos que estão nos assistindo aí, para que fique um pouco, que estão até desacreditando da gente, porque quando chega a resposta que fala, não vai ser possível, não vai ser possível no momento. E aí a cidade às escuras. É isso que eu tenho para falar. Boa noite. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Fábio Cardoso. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, aos nossos assessores e aqueles que nos assistem via rede social. Boa noite ao nosso querido professor aí, Manuel. Bom saber que temos uma representação ativa, uma excelente representação do CREF aqui na nossa cidade. Vamos trabalhar aí para colocar aquele projeto de lei que traz a Semana da Educação Física, o Dia do Profissional da Educação Física em vigor, realmente para reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da área, né? E acabar, de certa forma, aí com a pirataria, né? Bom, eu quero trazer, senhor presidente, duas pautas aqui, pautas recorrentes, pautas que a gente fala sobre planejamento, sobre prioridades. Acho que essas duas palavras, o PP aí, capitão, planejamento e prioridades está faltando bastante, está faltando no plano diretor. Mas hoje eu trago duas pautas sobre dois segmentos. Sei que os vereadores vão falar de coisas muito importantes também, mas eu quero trazer duas pautas aqui de segmentos importantíssimos. A primeira delas, como não podia deixar de ser, é sobre a nossa categoria da enfermagem. Mais uma vez, faço aqui, seu Zé, não em forma de moção de apelo, porque já fiz outras vezes, mas continuo com o apelo em forma de requerimento, porque eu quero saber, senhor presidente, ativamente, o que nós temos feito para que o cumprimento do piso da enfermagem
seja uma realidade para os nossos profissionais. Fiz um requerimento solicitando qual é a ação do Poder Executivo em relação ao repasse do Ministério. Por quê? Porque as prefeituras estão se movimentando. Prefeituras que realmente colocam os seus profissionais de enfermagem como prioridade estão se movimentando para provocar o Ministério da Saúde, para saber se existe alguma inconsistência na RAIS, aquela relação anual de informações sociais. Por quê? Porque é através dela que o Ministério vai saber quantos são, quem são e onde estão os profissionais e quanto precisa vir de recurso para que esse recurso seja suficiente para garantir o piso. E a garantia do piso é no contra-cheque. Já que o nosso executivo não teve a prioridade, não teve, como diria o chulo, o culhão, para garantir o piso, mesmo antes da lei ser instituída, mesmo antes do repasse, como vários municípios fizeram, que seja agora o suficiente para cobrar, para buscar as informações e para atualizar a base de dados, para que esse recurso esteja no contra-cheque. Nós já estamos perdendo profissionais da saúde inúmeros, por vários motivos. Será possível que nós vamos perder mais profissionais da enfermagem pela falta de prioridade que se dá com eles? Então, mais uma vez eu volto a essa tribuna para falar: prefeito, pague o piso. Se não vai pagar com recurso próprio que já tinha para se fazer, que vá buscar o recurso federal que já está garantido, que cobre dia após dia até que esse recurso esteja no contra-cheque dos seus profissionais, dos nossos profissionais, para que a gente se orgulhe de falar que essa prefeitura sim dá prioridade, essa cidade dá prioridade para o seu profissional de enfermagem. E outro tema aqui é sobre o profissional do magistério, sobre o professor. Estava marcado para hoje a assembleia, foi feita a reunião, as informações que eu tenho é que a reunião foi feita. Infelizmente, o nosso município enforcou de tal forma o orçamento do Fundeb, e aí, doutor Inês, Sandra, vocês sabem, vai ser uma discussão que nós vamos aprofundar aqui. Nós vamos aprofundar com mais subsídio depois, porque talvez o Fundeb em registro, talvez mereça inclusive uma comissão de investigação. E aí nós vamos trazer isso aqui, porque tem muita coisa que a gente precisa saber a respeito de prioridade, de planejamento, do uso desse Fundeb, do jeito certo, da forma certa, convênios assinados, propostas assinadas, sem ter a participação, e aí compra de materiais, de software, de situações que não foi participado nenhum profissional, e aí depois coloca tudo a cargo do professor para se garantir aproveitamento. Então, assim, isso vai ficar um assunto para a gente aprofundar, mas a princípio, o que se tem? E eu achei muito sensato por parte de vários professores, deles entenderem, isso não quer dizer concordar, entender que o município se enforcou tanto o orçamento, que hoje está difícil de conseguir possibilitar. Vai ter que fazer, de alguma forma, uma suplementação com recurso próprio para poder se garantir. Mas vai ter que se garantir. Tem que se garantir. Esse é o papel do gestor. O papel do gestor não é simplesmente, foi difícil, foi isso, não tem dinheiro. É buscar solução para as dificuldades. Esse é o papel do gestor. Então, assim, uma proposta do prefeito foi que se aguarde até dia 3 de agosto. Essa proposta vai ser levada a uma assembleia amanhã para ver se tem aceitação. Mas uma coisa é certa, tem muita coisa aí para a gente se aprofundar. Aí, doutor Inês, não é de se espantar que nós tenhamos aí, estamos com 4 contas rejeitadas da gestão anterior, porque até recurso do Fundeb foi devolvido. Por quê? Por mau uso. Como é que se devolve dinheiro? Por mau uso. Devolve dinheiro por mau uso por quê? Aí o que o governo entende? Você não precisa, você está devolvendo é porque você não precisa. Então cada vez mais vai diminuindo o recurso. Então não consegue fazer prestação de conta, não consegue usar o recurso de maneira adequada. Então tem muita coisa aí nesse ralo
tem cabelo brotando. E se a gente puxar bem direitinho, vai vir tufo por aí. Então são essas duas pautas. Isso tudo se resume aqui: planejamento e prioridade. Coisa que não se vê aqui no município de Registro, infelizmente. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. A nova vereadora, doutor Inês. Com a palavra, a excelentíssima vereadora, doutora Inês Cavamoto. Delicadeza. Boa noite. Cumprimento o presidente, secretários, vereadores e o público que nos assiste. Tivemos a honra de receber hoje o professor Manuel aqui na nossa casa. Preciso falar deste profissional, porque conheço muito e eu acho que nós temos que realmente falar das pessoas que fazem um bom trabalho, falar das pessoas que ajudam outras pessoas, né? Então, conheço boa parte da vida dele, de sua família. Então, temos que realmente usar esta tribuna e comentar. O professor Manuel tem 46 anos, ele é filho de Manuel Lopes e Janes Trindade Vieira, casado com Evelyn Barbieri e tem 2 filhas. Ele é sócio proprietário do Instituto Esporte Santé. Há 18 anos trabalha aqui na nossa cidade. Eu quero falar um pouco da sua experiência acadêmica. É importante porque profissionais como ele são poucos e nós temos que realmente lembrar. Ele é graduado em licenciatura plena em Educação Física na FEFIS Santos, né? Unimes. Bacharelado em Treinamento Esportivo, também pela Faculdade de Santos e pela Unimes. Tem também formação em Fisiologia Clínica do Exercício pela Universidade Federal de São Carlos. Tem também formação em Fisiologia e Biomecânica da Atividade Motora, Avaliação e Reabilitação pela Faculdade de Medicina da USP. Tem também formação em bases metodológicas do treinamento desportivo e personalizado, também pela Faculdade de Santos e pela Unimes. E tem também formação em Ciência do Esporte pela Unifesp. E está fazendo agora o aperfeiçoamento em exercício físico para cardiopatas. Muito importante, porque cada dia mais nós temos cardiopatas e que precisam dessa recuperação. Está fazendo pelo INCOR, pela Faculdade de Medicina da USP. Está em andamento agora. Então, tem um currículo realmente memorável. Eleito entre os 10 melhores profissionais do Brasil por 2 instituições diferentes, Top Trainer do Brasil World, Top Trainer 2019. Top 10, né, tem Sociedade Brasileira de Personal Trainers em 2020. Ele possui, professor, mais de 1.000 atendimentos em 20 anos de experiência, atendendo atletas e pessoas que apresentam dor e desconforto durante a prática de exercício físico e também um trabalho muito grande de recuperação pós-cirúrgica, né, de lesionados no esporte. Ele trabalha também fazendo um trabalho voluntário para muitos esportistas que não têm condições de pagar um profissional tão gabaritado e preparado como ele. E seu currículo constam atletas olímpicos do judô, do basquete, jogadores de futebol, mesa-tenistas, nacionais e internacionais, além de atender atletas da região toda do Vale do Ribeira. Então, é um currículo extenso e muito importante.
atualmente atende também clientes online nos países do exterior, como Estados Unidos, atletas que estão lá, alguns que são do Brasil e que estão por lá, e que não têm condições, muitas vezes ainda não chegou, né, a uma condição para se pagar um profissional lá. Então, o Manuel faz esse trabalho online, né, orientando atletas que estão nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, Dinamarca e Coreia, que estão lá lutando para conquistar o seu espaço como esportista. Então, é uma coisa que nós temos que falar, porque são pessoas que são do Brasil e que estão lá lutando, né, para conquistar o seu espaço. Com tudo isso, ele é hoje o embaixador e líder da Associação Nacional de Personal Trainers do Estado de São Paulo. Membro também da Sociedade Brasileira de Personal Trainers. E eleito atual delegado nomeado do CREF 4, né, atuando aqui no nosso município, e com certeza será muito importante, né, para que possamos divulgar mais, estimular mais o trabalho e valorizar mais, né, o profissional educador físico. Sabemos o quanto a atividade física precisa andar paralelo, né, com a saúde. Mas, para isso, pois não. Queria agradecer, primeiro, professor, por estar aqui, né? Dentre todo esse currículo aqui, eu queria dizer sobre a nossa Polícia Militar, né? O nosso quartel da Polícia Militar. Tivemos o prazer, aí, o nosso policial militar, ele tem as suas atividades dentro do quartel, mas uma atividade planejada, uma atividade do nível que o professor pode oferecer, é difícil da gente conseguir, né? E o professor foi lá de maneira voluntária por um bom tempo, né, professor? O senhor esteve lá, eu tive esse prazer, enquanto eu comandava aqui o município de Registro, participar também das aulas. Então eu queria publicamente agradecer o senhor por esse carinho que o senhor tem com a Polícia Militar, agradecer em nome de todos os policiais que o senhor sempre ajudou ali no quartel. Obrigado, viu, professor? Portanto, uma pessoa, né, simples, praticamente anônima, né, mas que tem feito um trabalho importantíssimo de alta qualidade. Por isso, professor Manuel, fiz questão de vir colocar o seu currículo. Eu sei que tem muito mais, tem ajudado muitas pessoas, né, tanto quem pode te pagar, como aqueles que não podem te pagar. Então, eu quero parabenizar e agradecer, né, por ter tido, por ter vindo aqui falar sobre a sua atual função, né, como delegado do CREF, e temos certeza que com esse trabalho da lei apresentada aí pelo nosso vereador, Tatu, que nós poderemos com isso estimular muito mais a atividade do professor de educação física, né? Atividade que, se a prefeitura, né, se sensibilizar o quanto isso é importante, será um resultado muito bom, né? Então era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada, boa noite. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereadora Sandra Kennedy. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, meus colegas vereadores, minha colega doutora Inês, quem nos acompanha, professor Manuel, quem nos acompanha pelas redes sociais. Inicialmente, eu quero também cumprimentar o professor Manuel, dizer da grata satisfação e agradecê-la por trazer os detalhes de um currículo, que faz tempo que eu não o vejo, e que currículo maravilhoso, que história profissional tão qualificada o senhor construiu ao longo da sua trajetória, tem construído, e, portanto, parabenizar por isso.
pela sua trajetória profissional. Estava ouvindo aqui essa premiação entre os 10 melhores profissionais do mundo, a sua qualificação em instituições de ensino altamente qualificadas, como o INCOR, e a grata satisfação de tê-lo, portanto, também aí nessa outra dimensão, como delegado do Conselho Regional de Profissionais de Educação Física. Parabéns, bom trabalho, e realmente muito orgulho de dizer coisas pessoais é um pouquinho estranho, mas não vou deixar de dizer que o senhor foi professor do João Vitor e que era, talvez, no início da sua carreira, algum tempo atrás, não no início, mas bastante tempo atrás, vou dizer para o João de quão o professor dele se tornou qualificado. Parabéns. E bom trabalho na delegacia, na 4ª delegacia, né, do Conselho. Senhor presidente, eu me inscrevi e até convidei um pouco nas minhas redes sociais, porque eu gostaria muito de prestar contas da audiência pública que aconteceu nesta Câmara no último dia 6, pedindo licença aí para o presidente Gerson, para o relator Wander, Gerson, que é o presidente da comissão e que presidiu aqui os trabalhos, Wander, que é o relator e nos ajudou aí na condução, pedindo licença no sentido de tentar fazer um resumo aqui, mas agora falando como vereador e, portanto, tendo a liberdade política no sentido de fazer a avaliação. Primeiro, eu quero chamar a atenção que essa Câmara estava muito bonita. 150 ou 200, não sou bem de contar, mas acho que umas 150 pessoas aqui presentes. Bonita no sentido da participação intensa, mas lamentável do ponto de vista do tema. A gente discutir tantos problemas que o transporte público de registro ainda enfrenta, mesmo tendo a generosidade dessa Câmara de aprovar subsídio, de aprovar o 2º subsídio, portanto, de mudar a lei orgânica e passar a ter subsídio agora. Mas confesso que, por mais que eu milite, que eu atue, que eu tente acompanhar tão de perto essa pauta do transporte público, o que nós ouvimos na terça-feira aqui nos deixou mais assustados e preocupados ainda com o nível de problemas. E eu quero primeiro falar, eu vou dividir minha fala em 2 aspectos, né? Um que a gente trata mais aqui, que é como a população dos bairros, os usuários sofrem, e o outro, que é o aspecto do transporte voltado para a educação. Eu quero começar por ele. O que nós vimos aqui foi uma prefeitura de costas para o desenvolvimento da cidade. O vereador Dito esteve aqui, o vereador Zé Lopes acompanhou o tempo todo, o vereador Fábio também passou por aqui, acho que o vereador Capitão Renato também esteve em algum momento. De costas para o desenvolvimento da cidade, de costas para o emprego, de costa para o polo de educação, de ensino técnico e universitário e, portanto, também de costa para estes estudantes. Eu quis falar, e acho que falei na audiência, que eu estava envergonhada, o tema é esse. Depois de tanta luta lá atrás para trazer o Nesp, prefeitos anteriores, depois a ETEC, depois o Instituto Federal, o Senai, o SESI e o SENAC, na minha gestão, na nossa gestão, portanto, 10 anos atrás. E o que se ouviu aqui ainda foi os problemas que tinham 10 anos atrás. Parecia que o governo estava começando o primeiro dia de governo. Quando a gestão perguntou, me passe os relatórios para eu conhecer os problemas, eu fiquei com uma vergonha tão grande, porque o que nós lutamos, e aí todo o município de Registro para criar essa identidade da educação aqui, de trazer esses gigantes, acho que mencionei todos aqui, desde a Unesp, deixei de falar da Unisep, porque já estava aqui, claro, há bastante tempo instalada. Quer dizer, parecia que estava começando o governo pedindo para que as instituições mandem quais são os problemas para que pudessem ser enfrentados. Vejam bem, eu vou tentar aqui trazer um resumo para ver a gravidade. O Senai. O Senai, curso profissionalizante, curso de curta duração, que os alunos não têm previsão legal ainda, mas lei a gente apresenta, a gente constrói, a gente aprova, não tem previsão para ter um passe escolar, passe de estudante. Por que a gente não cria um passe do estudante trabalhador, um passe, o nome que for? Para a gente ter uma ideia, os cursos gratuitos
Olha a importância. Um curso de confeiteiro. Vou repetir aqui o que o diretor Márcio, que esteve aqui junto com a Nathalie, nos trouxe de informação. Um curso de confeiteiro que no Senai, no Senai, mais próximo daqui, Santos, custa R$ 2.500, aqui é gratuito. R$ 2.500 no Senai Santos, aqui é gratuito. E o que está acontecendo? As pessoas não estão conseguindo estudar. Por quê? Seja vindo do Paulistano, seja vindo do Arapongal ou de qualquer município, de qualquer bairro, que precisa pagar 2 transportes, é só dois ônibus, enfim, 2 passagens, basta fazer a conta. E o nível de desistência é tão grande que o diretor Márcio disse durante a nossa visita lá, preparatória, que há um sério risco de encerrar as atividades. Veja a gravidade do que nós estamos falando. Os números são assim, olha, a capacidade de 4.500 matrículas, 1.500 online, as demais, portanto, 3.000 durante o ano de 2023. E a Prefeitura de Registro não é capaz de garantir gratuidade no transporte ou, pelo menos, o passe escolar, portanto, 50% de desconto. Sempre nós dissemos para atrair empresa, para atrair, seja indústria de transformação, seja logística, enfim, seja a empresa que for, seja comércio, você precisa qualificar a mão de obra. Sabemos disso, eu estou falando de educação técnica ainda, preparação de mão de obra para o mercado de trabalho, aquilo que interessa ao empresário, estou falando nessa ótica ainda. Não estou nem falando da educação, que eu vou falar daqui a pouco, integral, que são os cursos universitários. Integral não, de formação universitária. É muito grave. O prefeito esteve aqui para ouvir isso? Não. Assistiu uma parte, falou com a câmera fechada, ali do SESC, no evento particular que ele disse que tinha compromisso, não abriu a tela para falar conosco, como o seu Zé Lopes ficou o tempo todo ali nos acompanhando, fez uma mensagem e perdeu a oportunidade de ouvir isto. O Senac é a mesma coisa, o Senac está chegando a 90% de gratuidade, olha que coisa mais linda, 90% de gratuidade dos cursos, que nós sabemos que vai de manicure, cabeleireira, a fotografia, técnico de turismo, enfim, N formações. 90% de gratuidade, também tendo problema de frequência. Os números do Senac são também assustadores, de 2.252 alunos, capacidade, 2.252 alunos de capacidade, só 1.039 estão matriculados, em grande parte porque não consegue bancar o transporte. Não estou nem falando do aluno do Capinzal, do Votupoca, enfim, dos bairros do Tietã, de qualquer bairro, que não tem transporte. Esse é outro problema ainda. Mas estou dizendo daqueles que têm transportes e não conseguem bancar. O que fico aqui agradecida da presença da secretária de Assistência Social, o secretário de Finanças e o secretário de Trânsito presente, porque nós apresentamos aquilo que eu venho falando nessa tribuna, crie um passe, chamado o nome que for, que seja, ao invés da Secretaria de Assistência criar novos cursos, comprar cursos, ao invés dela comprar cursos, transforme esse orçamento em passe para garantir, seja o usuário do CRAS num curso, seja de forma geral, independente da sua inscrição ou frequência no sistema de assistência social. Faz um recorte de renda, se quiser, e não vai excluir se fizer recorte de renda, porque exatamente aquele que não está conseguindo frequentar é exatamente aquele que tem o menor rendimento. Qual é a porta de saída que a gente está criando para registro do ponto de vista do desenvolvimento? Lutamos e lutamos arduamente para trazer esse polo de educação para cá, que agora vai ampliar com a ETEC e IFATEC, mas já é um polo de educação técnica e universitária aqui. E agora a gente passar essa vergonha de, além de não dar não garantir o transporte, ou a gratuidade ou o desconto, ainda passar essa vergonha de dizer, me mande as propostas porque eu não conheço. Eu queria, dada a importância, não vou me estender, mas eu queria poder concluir. E, da mesma forma, aí o SENAC, o Instituto Federal, a mesma Unisep, eu acredito que todas as instituições falaram do segundo problema. Primeiro é a gratuidade. Segundo é perder a aula na chegada ou na saída, porque não há conciliação dos horários.
Unisep chegando tarde, o Instituto Federal tendo que sair mais cedo, aí eles ouvem um interlocutor só e faz uma redução para 10h20, 22h20, porque para não perder o ônibus de 23, mas sem ouvir a comunidade escolar, sem ouvir os demais atores daquela comunidade do Instituto Federal, anteciparam até e foi prejudicada a grande maioria. Perder a aula não se pode, porque, como muito bem disse a professora Ofélia, aliás, quero parabenizar o Instituto Federal, vários professores aqui presentes, na ausência da direção, professor Tac, professor Márcio, que não estiveram presentes, mas nos receberam na preparação, fizemos reunião com os estudantes, quero aqui publicamente agradecê-los, mas como eles estavam impedidos de estar aqui, a professora Ofélia falou, não pela instituição, mas pelos professores. Muitos alunos da Unisep. Eu vou pedir pela liderança, porque eu acredito que... Pela liderança, a vereadora Sandra Kennedy. É um tema que eu realmente gostaria de dar esse devolutivo. Então, parabenizei aqui os professores da Unisep, do Instituto Federal Campus Registro, alunos e professores do Instituto Federal Campus Registro, e parabenizo também a Unesp. A Unesp, que esteve super bem representada, com a presidenta do Centro Acadêmico da Engenharia de Pesca, a Sheila Lange, com a representação da presidenta do Centro Acadêmico da Engenharia Agronômica, a Bruna Esteves, a presidenta da Permanência Estudantil, a Rafaela Schneider, esteve representando, quero dizer aqui, a Ximena, representando o conjunto dos estudantes do Instituto Federal, e pela Unesp esteve conosco o Tiago Moreira, que é o diretor administrativo. O Senac esteve representado pela equipe técnica, o Edson Bezerra e a Josiane. O Senai, além do professor Márcio, que já mencionei, esteve aqui também a Natália, professora. A ETEC, o Alexander Sanders, esteve aqui conosco. E a Unisep não pôde estar presente, mas teve reunião preparatória. Estiveram também conosco aqui o padre Danilo, representando a comunidade católica da Nossa Senhora Aparecida. Esteve também a Defensoria Pública, através da psicóloga Nayara, o Conselho Tutelar, através do conselheiro Tiago. Em relação às escolas, fica esse registro, que é a necessidade de conciliar horários e a necessidade urgente de garantir gratuidade, de garantir passe. O que ficou evidente, e termino a questão do transporte ligado à educação, é que são coisas que absolutamente quem está de costas para o ensino pode cometer tamanha descuido, para não falar o máximo, para não falar o mínimo. Quando a Unisep entra em férias, pasmem, o Instituto Federal é prejudicado. A Unesp é prejudicada. Porque eles não entendem que, embora uma instituição esteja de férias, tem que pensar nas outras. Aí os alunos ficam sem transporte. A Unesp, que já está tendo muitas aulas no campus, não tem transporte. Passou da hora, isso aqui ficou unânime aqui, de que é preciso, acho que foi isso, né, presidente? Preciso criar uma linha específica para o polo de educação. Passou da hora, o acesso à BR, muito falado, seja para as mulheres, seja para qualquer pessoa, é longe, precisa ser equacionado isto, e também ficou bastante evidente a preocupação da Unesp e da ETEC e da FATEC com o que vai ser com a ida deles lá para a região do Agrochá. A Unesp a partir de agosto. Não tem menor informação, a prefeitura não sentou, não informou como é que vai planejar esses 300 alunos que passarão a frequentar lá. Assim como esteve conosco, como eu já disse, a ETEC através do professor Alex, porque esperamos que dentro de 2 anos a ETEC e a FATEC também estejam lá. Portanto, eu faço aqui publicamente esse apelo. Vamos imediatamente adequar o transporte coletivo da nossa cidade às necessidades do desenvolvimento, do emprego, da necessidade dos estudantes, a necessidade de valorizarmos o polo de educação técnica e tecnológica e universitária. Quero fazer das palavras aqui da estudante da Unesp as minhas. O que eles querem é dignidade. Não é possível esses ônibus, além de tudo, superlotados, além dos problemas que eu já trouxe. Quero aqui, no outro bloco da minha fala, falar sobre os bairros. Os problemas todos nós conhecemos, porque vários colegas falam sobre eles, e infelizmente
não tem novidade, mas quero mencionar aqui os bairros presentes rapidamente. Votupoca esteve aqui, representado pela coordenadora da comunidade, a Márcia Pereira. O Agrochá esteve representado pelo Rodrigo Moraes. A Vila da Palha esteve representada pela Alzira, Maria Alzira. O Jardim Virgínia esteve representado pela Bia Oed, Beatriz Oed Bia. O Jardim Vitória esteve representado pelo Sullivan do Amaral. A Agricultura Familiar e o Ribeirão Branco das Palmeiras pelo Valmir. O Conselho Gestor de Saúde do Arapongal, representado pela Lindamir dos Santos, que é quem usou a palavra, mas também pela Vanessa, que esteve presente e é a coordenadora do Conselho. Representado também aqui, estiveram presentes também o Ribeirão de Registro, o seu Onésio esteve presente, Ribeirão Vermelho, o seu Sebastião esteve presente, a Débora representou o Capinzal, a Arinildo representou Indaiatuba. Portanto, 12 bairros presentes nessa audiência. Senhor presidente, eu quero agradecer muito a equipe da casa, porque nos ajudou demais. A pessoa da Sandra, quero fazer esse agradecimento, porque foram várias reuniões preparatórias, divulgação, seja da assessoria de imprensa, Patrícia Canachiro, seja do Roberto e da Sandra, da Secretaria Legislativa. Nos bairros, nós sabemos, muitos bairros sem ônibus algum. 2, os bairros que têm ônibus, faltam os horários de domingo e mais horários dos sábados. No urbano, muito intervalo entre um horário e outro, portanto, superlotação dos horários. Foi muito falado aqui o que eu tenho dito. Criam-se horários sem ouvir o povo, daí cria horário que não atende a necessidade, aquele horário fica ocioso, porque não ouve as pessoas. Não dá trabalho. Tudo bem que a gente trabalhou uma semana, 10 dias aí para organizar essa audiência, mas com a equipe da prefeitura seria muito mais simples. E aquilo que a prefeitura deveria ter feito foi essa casa que fez, e agradeço a comissão, mais uma vez, da qual eu faço parte. O que é também preciso, por fim, destacar as condições do ônibus. Isso, sinceramente, eu não sabia. As pessoas se referiram aqui, 2 ou 3. Chove dentro do ônibus, precisa de guarda-chuva. Mencionaram desse jeito. Sujeira, falta de limpeza dos ônibus. Falta de segurança, os bancos soltando. O sistema de leitura da catraca, de leitura do cartão eletrônico, tem muito erro. E ao errar, trava o cartão, a pessoa tem que pagar com dinheiro porque fez a leitura errada. Uma série de coisas que só quem usa o transporte sabe dizer. Por isso, eu fiquei muito feliz da nossa comissão e desta casa ter dado essa contribuição. Espero muito que, embora o prefeito não tenha podido estar, mas que ele, junto com a sua equipe, ouça e vai receber o nosso relatório, que a nossa comissão vai encaminhar, creio que essa semana. O vereador Wander, nosso relator, ainda chamava atenção para fazermos relatório essa semana, e que essas alterações sejam mudadas. Grande parte delas é possível fazer agora, em julho, quando nós vamos votar o subsídio. Não precisamos esperar para a renovação do contrato, que vai acontecer em novembro do ano que vem. Eu parabenizo toda a população que, ao longo desse tempo, não tem se calado, tem levantado a sua voz contra essas condições desumanas, muitas vezes, de transporte. As pessoas precisam de transporte para trabalhar, mas também com direito ao lazer, mas também com direito a ir à igreja, também com direito de vir às compras, também com direito de vir ao médico. Transporte é um direito, e é isso que esse nosso município está negando. O transporte público como um direito constitucional, o transporte público como uma política pública. E esta casa nunca se calou, repito, vários colegas já levantaram isso, e tenho certeza que continuará não se calando. E nós temos que melhorar o transporte público na cidade de Registro. Boa noite, muito obrigada. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Xavier. Com a palavra, excelentíssimo vereador Xavier Rufino de Oliveira. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente, eu
vou fazer uso da tribuna, senhor presidente, começando parabenizando o nosso professor que explanou toda essa farta experiência, compartilhando com essa casa essa noite, a experiência que ele tem. Isso é muito louvável. Parabéns, professor. Dizer que eu não pude ouvir tudo, tive que me retirar um pouco do plenário, mas pelos relatos dos meus nossos colegas que antecederam, é muito importante a vinda de Vossa Senhoria a essa casa hoje. Só trouxe experiência, também quero compartilhar essa alegria. Com certeza, alguma coisa nós vamos tirar disso. Parabéns. Senhor presidente, nobre vereador, na verdade, senhor presidente, eu já estou em débito com a Secretaria de Saúde. Percebe-se que a Secretaria, ao provocar a gente, falando do cronograma, do que vai fazer uma semana depois, 15 dias depois, igual eu tenho aqui, a campanha da vacina, senhor presidente, que vai acontecer dia 27 ainda. Né? Só que aqui está em maio, né? Mas é junho. A nossa população. Isso é sinal que as coisas estão andando. Está se organizando para melhor. Hoje, às segunda-feira, a aplicação da vacina contra cães e gato antirrábica, né? Segunda-feira que vem vai ser o povo, a população da Laís Correia, ali na Praça Beira Rio, das 9 às 12, das 14 às 16 horas. Isso é um ponto muito significativo, porque está chamando a população para si, alertando da necessidade de fazer esse tipo de prevenção, digamos assim. E quando a gente fala em saúde, a gente gosta, senhor presidente, de parabenizar todos os funcionários, todos, desde o secretário ao faxineiro, porque é um corpo. Se um falha, dá tudo errado. Então, parabéns para os funcionários da saúde, a todos, sem exceção, pela organização, pelo cronograma que está em nossa mão, está aqui. Então, eu fico muito feliz quando vejo isso, para amanhã ou depois a população não sentir ignorada, que não sabia do que vinha acontecendo. É com antecedência, dá muito para a população se preparar para não perder o tempo. E outro fato, senhor presidente, nessa noite, rapidamente, eu estive ontem no bairro Votupoca e lá pude ver, senhor presidente, tinha umas 1000 pessoas quase. Primeira cavalgada feita lá no Votupoca. Quero aqui de público registrar esse momento e dizer à população do Votupoca, em especial ao Ordilei, parabéns. O povo precisa disso. O povo é um povo sofredor. Precisa de um momento de alegria. E lá, nobre vereador Beto, a gente via o sorriso, a alegria daquela população.
muita gente. Muita gente. Até hoje eu falei com o Ordilei, nós pecamos de não pedir uma ambulância, mas graças a Deus que correu tudo bem. Era muita gente mesmo. Mas graças a Deus foi muito bem, segundo ele. Esperamos que evento como esse, que venha fazer de novo. Votupoca parou. Votupoca parou. Segundo algum relato de alguns moradores que eu pude conversar, nunca viram um evento da proporção de ontem. Primeira cavalgada do bairro Votupoca. Se não me engano, saiu ali do Aglochá e foram para o Votupoca. Muito sorteio de brinde, muitas pessoas se divertindo, cada um do seu jeito, e felizes. Mas o que chamou a atenção, que parte da renda ia para a entidade, que não sei se eu vou poder falar aqui, da nossa cidade. Então isso é muito importante quando reúne, bem dizer, um bairro todo em prol do mesmo objetivo. Isso é muito salutar, é muito importante. É muito louvável. Eu não poderia deixar de parabenizar o Ordilei, que foi um inventor dessa cavalgada, junto com o nosso amigo, o enfermeiro aqui do hospital, que também organizaram. Estão de parabéns a Associação dos Cavaleiros, que realmente foi muito... Eu fiquei muito lindo, muito bonito mesmo. Eu nunca tinha acompanhado o vereador Gerson de perto. Ontem eu fui almoçar, é claro, né? Tinha almoço e eu fui. E cheguei lá. A população numa alegria só, desde cedo até a hora que eu saí de lá mais ou menos às 3 horas da tarde, e a população só alegria. É muito, muito bonito mesmo. Finalizo, senhor presidente, a minha fala dessa noite dizendo, embora lento, mas está saindo. A Casa da Juventude, que nós conseguimos no governo do Estado do Rodrigo Garcia, verba essa que pelo cronograma de quando foi autorizado a obra, já era para estar mais adiantada. Mas tudo tem um motivo, né? Chuva, alguma coisa, algum impedimento e atraso. Mas está saindo e está ficando muito lindo. Eu fiquei muito feliz, que até pensei que não sairia do papel com uma troca de governo. Mas como já estava tudo certinho, tudo bonitinho, né? Então já está saindo, senhor presidente. Esperamos que essa obra seja finalizada e que a população de Registro seja a mais favorecida no contexto dessa Casa de Juventude. O jovem precisa ser lembrado. O jovem tem que ter oportunidade, não só na hora de votar, mas fazer algo que chame a atenção do jovem. Porque a juventude, os adolescentes, é o nosso futuro do amanhã. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. O vereador fez aqui menções e chamamento para vacinação antirrábica no Jardim Valeri, Alaí Correia. E hoje de manhã a gente foi surpreendido com o furto do fio elétrico do postinho do Caiçara. A população ficou sem atendimento
E a gente acredita que essas pessoas não pensam no próximo, né? Porque muitas pessoas que estavam esperando para passar hoje lá com o médico não passaram. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, temos 2 pedidos de 1 minuto de silêncio. Solicito o primeiro secretário, o vereador Capitão Renato, que faça a leitura. Requerimento de 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, requeiro à mesa pedido de 1 minuto de silêncio, tendo em vista o falecimento do senhor Caetano Xavier Bolsonaro, ocorrido na data 9/6/2023. Assina o presente requerimento, vereador Chiquinho, Dito Castro, Fábio Tatu, Heitor Sansão, Capitão Renato, e tem mais uma assinatura aqui que eu não identifiquei, do vereador Beto. Requeiro 1 minuto de silêncio, tendo em vista o falecimento do senhor Guilherme Bernardes, ocorrido na data de 11/6/2023. Assina o presente requerimento o vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes que realizar-se-á no dia 15 de junho de 2023, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no dia 19 de junho de 2023, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 20 horas e 27 minutos encerro a presente sessão.